Atos capítulo 12. Uma surpresa. Eu sei que vocês todos estavam à espera de uma mensagem de Marcos, mas vamos fazer um pequeno desvio hoje. Em vez de continuarmos o nosso estudo em Atos, eu quero hoje dar uma mensagem de Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. E esta mensagem simplesmente é esperando grandes coisas de Deus. Já alguma vez tu oraste e pediste a Deus por alguma coisa e quando Deus respondeu àquela oração, ficaste surpreendido? Oraste, Deus, ajuda-me com isto. Dá-me isto, preciso isto. E logo no momento que Deus respondeu à tua oração, pensaste, bem, Ele respondeu à minha oração. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas aconteceu nesta história que vamos ver hoje, e aconteceu uma vez na minha vida, pelo menos uma vez. Eu lembro-me, há alguns anos atrás, eu trabalhava numa loja de eletrodomésticos, mais ou menos como o Wharton. E eu andava lá a trabalhar, mas eu também queria ser um bom testemunho. Eu queria falar com os meus colegas sobre Jesus Cristo. E um dia eu estava a conversar com um colega meu chamado James. Ele tinha a mesma idade que eu e ao longo das semanas íamos falando. Eu orei pelo James. Senhor, ajude-me a alcançar James e ajude-me a saber exatamente o que dizer. E um dia estávamos a trabalhar, um sábado, e depois da conversa ele disse, James, amanhã deves ir à igreja comigo. Ele disse, está bem, vou contigo. Pensei, uau, que bom, ele vem. Então combinámos tudo e no dia seguinte fui à igreja. E naquela altura, a igreja onde eu existia foi uma igreja muito grande, de 2 ou 3 mil pessoas. Então, às vezes, ficávamos perdidos uns dos outros, porque era difícil com tanta gente. Então eu fui à igreja, todo contente que o James ia ter comigo. Cheguei lá, fui à procura, não encontrei o James. E eu pensei, bem, sempre acontece a mesma coisa. As pessoas prometem ir à igreja comigo, mas depois não aparecem. Ontem à noite ele deve ter ido a uma discoteca e agora está em casa a dormir. Era esse o meu pensamento. Logo naquele momento, quando eu estava, perdi todas as esperanças, sentei aí no auditório e senti uma mão no meu ombro, virei e era o James. Ele diz, olha, estava à tua procura, onde é que andavas? E eu pensei, bem, não é assim que muitas vezes acontece nas nossas vidas. Oramos e depois, quando Deus responde, ficamos surpreendidos, como, Deus, respondeste a minha oração. Nós, nas nossas vidas, queremos esperar grandes coisas de Deus. Queremos ser pessoas de fé. Queremos acreditar no poder de Deus. Mas muitas vezes somos pessoas incrédulas. Como é que podemos ultrapassar a incredulidade nas nossas vidas? Em Atos capítulo 12, vamos ler uma história em que Deus responde à oração de vários crentes de uma igreja e que Ele mostra a sua grandeza. Então vamos ler os primeiros 4 versículos e a palavra de Deus diz o seguinte. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Nós vemos aqui que a igreja ainda é muito nova. Em Atos 2, Pedro pregou a palavra de Deus e 3 mil pessoas converteram. A igreja estava a crescer rapidamente. Mas, com o crescimento também houve perseguição. E vemos neste capítulo que, naquele tempo, houve uma grande perseguição contra os seguidores de Jesus Cristo. Tiago, o irmão de João, ele foi, diz em versículo 2, matou à espada. Ele foi um discípulo e agora imaginam o que estas crentes estão a pensar.
Já vai Tiago, ele foi assassinado agora. Pedro, ele está na prisão. Estamos aflitos. O que é que vamos fazer? Notamos que esta igreja, as pessoas estavam a enfrentar oposição feroz. Foi oposição forte. E também, nota, eles disseram, e por aquele mesmo tempo. Naquele mesmo tempo, refere-se a um tempo de fome. E olhem para capítulo 11, versículo 28. Levantando-se um deles, por nome Agbo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, se queremos ser utilizados por Deus, se queremos ser pessoas da fé, se queremos ultrapassar a incredulidade das nossas vidas, eu noto aqui que primeiro devemos esperar por tempos difíceis. Talvez estejas a pensar, David, fé e ver Deus fazer grandes coisas e tempos difíceis ao mesmo tempo, como é que isso se encaixa? Isso não faz sentido. Mas muitas vezes o tempo de maior crescimento na vida da igreja e na vida das pessoas vem quando há oposição, quando há dificuldades. E notamos que a igreja, estas pessoas estavam a enfrentar fome, eles tinham necessidades físicas, talvez estejas aqui hoje com necessidades físicas, tens falta de dinheiro, ou falta de saúde, ou falta de alguma coisa. Eles também estavam a passar não só por necessidades físicas, grande fome, mas perseguição, estavam a sofrer pela sua fé e também estavam a passar por injustiça. Eles estavam a ser perseguidos simplesmente porque eram seguidores de Jesus Cristo. Nós precisamos de reconhecer que muitas vezes Deus opera os milagres maiores nas nossas vidas, nos tempos mais difíceis. Deus muitas vezes age mais nas nossas vidas através das tribulações e das dificuldades do que nos bons tempos. É esta maneira de Deus. E temos de reconhecer esta verdade. Se queremos ser pessoas utilizadas por Deus, pessoas utilizadas por Deus, pessoas da fé, pessoas sem incredulidade, precisamos de lembrar disto. Jesus Cristo, ele diz, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em primeiro lugar, notamos nesta passagem simplesmente que precisamos de esperar pela oposição. Precisamos de esperar pela oposição. Vai haver oposição nas nossas vidas. Mas continuamos esta história e vamos ver o que acontece. Tiago foi assassinado. Pedro está na prisão. A igreja está aflita. O que é que vamos fazer? O que é que eles fazem? Interessante notar. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua o quê? Oração por ele a Deus. Qual era a resposta? Quando eles enfrentaram perseguição e dificuldades, eles responderam com oração. E é isto que nós precisamos de lembrar também. Oração deve ser o primeiro passo que nós tomamos e não a última, ou a terceira, ou a quarta. Eles responderam com oração. E notamos que esta era uma oração contínua. Porque nós lemos mais tarde, neste capítulo, que eles estavam a passar a noite inteira em oração pelo apóstolo Pedro. Era oração contínua. A Bíblia fala sobre isto em Efésios 6, diz assim, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós precisamos de ser pessoas da oração. Pessoas da fé são pessoas da oração. Pessoas que vejam Deus fazer grandes coisas nas suas vidas são pessoas que oram. Eu não sei sobre vocês, mas para mim a oração é um grande desafio. Eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de preparar mensagens e visitar as pessoas e fazer isto e aquilo. Passar uma hora em oração muitas vezes custa muito.
Mas é o que é mais importante. Preciso de ser um homem de oração, precisamos de ser uma igreja de oração, precisamos de ser pessoas de oração se queremos ver Deus agir de uma forma grande nas nossas vidas. Precisamos de esperar pela oposição, precisamos de orar continuamente. E esta oração também era específica. Eles não só estavam a orar, oh Deus, abençoa-nos em generalidades. Eles estavam a orar por um motivo específico. Deus, salva Pedro, ajuda-o. O apóstolo Pedro diz, em versículo 5, fazia contínua oração por ele, pelo Pedro, a Deus. Precisamos de orar especificamente. Senhor, ajuda-me a ter sabedoria no meu emprego. Há dificuldades lá, eu quero saber como agir de uma forma correta. Senhor, salva a minha esposa, salva o meu marido, o meu filho. Senhor, dá-me paciência nesta condição que eu tenho na minha vida. Ajuda-me com isto. Senhor, abençoa a igreja aqui no Montijo. Ajuda-nos a ver pessoas batizadas e convertidas nesta igreja. Precisamos de orar continuamente, especificamente, mas também precisamos de orar em união. Nota outra vez, versículo 5. Mas a palavra é igreja. Fazia oração por Pedro. A igreja uniu-se em oração. Sabem, uma igreja que ora juntamente, uma igreja dedicada à oração, vai ser uma igreja unida. Uma igreja que nunca ora, uma igreja que realmente não dá prioridade à oração, vai ser uma igreja em que há desentendimentos, vai haver problemas, conflitos entre as pessoas. Porquê? Porque estamos a pôr as nossas agendas, as nossas ideias em frente do plano de Deus. Queremos ser unidos? Eu quero que esta igreja seja uma igreja unida. Precisamos de ser uma igreja unida em oração. Precisamos de ter tempos sozinhos, sós com Deus, e precisamos de ter tempos com irmãos orando juntamente na fé. Às quartas-feiras, o que eu gosto tanto das quartas-feiras é que passamos 15, 20 minutos, muitas vezes, orando juntamente pelas necessidades da igreja e uns dos outros. E é tão bom ouvir pessoas orarem por mim, ou orarem por outras pessoas na igreja. Precisamos de orar. Então, estamos a pensar sobre as oportunidades, a fé na face da dificuldade. Esperamos pela feroz oposição, oramos continuamente. Mas nota agora versículo 6. Eles estavam a orar. Qual era a resposta de Pedro? Provavelmente isto seria a última noite da sua vida. Ele estava prestes a ser executado. Como é que tu passavas a noite? Se amanhã tu sabias que ias morrer? Eu não sei, eu ficava um pouco preocupado. Nota apóstolo Pedro. Ele diz, versículo 6, Pedro estava na prisão, versículo 6, quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Nós notamos aqui que o apóstolo Pedro, ele estava a dormir. Não sabemos exatamente o que estava a passar na sua vida, na sua mente, mas parece que é evidente, segundo este versículo, que ele estava descansando em Deus. Que ele tinha paz, que excede todo o entendimento humano. Ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Há um tempo nas nossas vidas para nós agirmos, para nós avançarmos, para nós atacarmos. Mas também há tempos nas nossas vidas em que precisamos de simplesmente esperar em Deus. Deus, eu não sei o que eu devo fazer. Orienta-me. Eu espero em Ti. É isto mesmo que diz em Salmo. Em Salmo 27,14 diz o seguinte. Salmo 27,14 fala sobre
importância de esperar em Deus e diz simplesmente isto: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Pedro, ele sabia que Deus é soberano. Deus, se Ele queria, Ele podia livrar Pedro da prisão, ou se for a vontade de Deus, como foi no caso de Tiago, ele foi executado, mas foi para o céu. Então, ou na vida ou na morte, podemos confiar em Deus, podemos descansar em Deus. Isto faz-me passar da minha filha. Muitas vezes ela fica agitada e começa a chorar e gritar. Mas quando ela está nos meus braços, ou nos braços da minha esposa, da Sara, ela não se importa mais nada. O país pode estar em crise, pode haver problemas, mas ela não pensa em mais nada do que estar nas nossas mãos. Para ela é o lugar seguro. E para um crente em Jesus Cristo, podemos descansar em Deus. Podemos saber que Deus, podemos confiar que Deus, Ele não desperdiça nem um único problema nas nossas vidas. Nem uma única tribulação. Deus não desperdiça isso nas nossas vidas. Não há nada que entra nas nossas vidas que não primeiro passa pelas mãos do nosso bondoso Deus. Podemos confiar na soberania de Deus. E é isto. Esperar pela oposição, orar, descansar em Deus. Mas agora vamos ver o resultado desta história. O que é que acontece? Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora estas são palavras-chave, ele diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Isto é engraçado, versículo 12. Considerado ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. A igreja estava lá a orar. Eles estavam a ter uma reunião de oração por Pedro. Pedro chega lá, bate à porta, diz em versículo 13, ele bate à porta do pátio, uma menina chamada Roda saiu a escutar, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E toda a igreja levantou-se e disse: amém, aleluia, glória a Deus. Ele respondeu à nossa oração. Foi isso que eles fizeram? Não, é interessante. Versículo 15. Disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava a bater, e quando o abriram, viram-no e se espantaram. Estão a ver? Eles estavam a orar por Pedro e logo Deus responde à sua oração e eles ficavam todos surpreendidos. Como é que isto é possível? Nós não fazemos muitas vezes a mesma coisa com Deus. Subestimamos o que Deus pode fazer. Pensamos que temos um Deus pequeno em vez de um Deus grande. E pensamos, Deus que ele é limitado, ele não, a situação é muito difícil. Deus pode, Ele é grande, Ele consegue. Note aqui os obstáculos que Pedro tinha eram grandes. Ele tinha 16 soldados
que eram responsáveis para guardá-lo. 4 a cada vez. Ele estava numa prisão, dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. E era noite antes da sua execução. Olhamos para esta lista e pensamos: impossível, 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 impossível. Não há maneira de ele sair. Mas olhamos para a intervenção de Deus e o que é que vemos? Vemos um anjo do Senhor que apareceu. Uma luz resplandeceu, as cadeias caíram, a porta de ferro abriu por si mesma. E Pedro foi resgatado horas antes da sua execução. Vemos aqui, no último lugar, é que simplesmente devemos observar Deus fazer maravilhas. Pessoas da fé são pessoas que olham e vejam Deus fazendo maravilhas. Eu não estou a falar em maravilhas de tornar-nos todos milionários. Eu não estou a falar disso. Muito melhor que isso. Deus mudando vidas das pessoas nesta comunidade. Deus fazendo-nos crescer na nossa fé. Deus crescendo esta obra aqui no Montijo. É isto do que estamos a falar. Nós temos um Deus grande. Que nós, cada um de nós, possamos ser pessoas da fé, em vez de sermos incrédulos, de acreditar no nosso grandioso Deus, que Ele pode, Ele pode, Ele pode. Eu sei que Ele pode. Este é o Deus em que nós confiamos. Pedro, ele diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou. E que nós possamos olhar para capítulos na nossa vida, momentos na nossa vida em que podemos olhar e dizer: foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor. Até aqui o Senhor me guiou. Foi o Senhor que me libertou, foi Ele que me ajudou até aqui. Toda a glória a Ele. É esta mensagem que nós temos aqui em Atos capítulo 12. Uma situação impossível. Pessoas a orarem. E um Deus que surpreende e que excede todas as nossas expectativas. Termino com esta história. Eu, há muitos, não muitos anos atrás, mas há alguns anos atrás, eu era pastor de jovens numa igreja nos Estados Unidos. Era uma igreja com muitos problemas. Era uma igreja muito difícil. Um dia, um domingo, eu estava no caminho para a igreja e o pastor ligou-me e ele disse: David, eu estou doente. Tu vais ter de tratar dos cultos hoje. Pensei: está bem, vou tentar. E, porque aquela igreja tinha cultos da manhã, cultos à noite. Então, fui lá de manhã, preguei com toda a força que eu tinha e bem, não saiu assim muito bem. As pessoas, muitas delas pareciam desinteressadas e eu até no fim da mensagem estava um pouco desanimado. Pensei: bem, trabalho aqui e Deus não está a fazer nada. Mas pronto, no fim do culto eu disse a todas as pessoas: obrigado por terem vindo, eu espero vê-los todos aqui hoje à noite no culto. No culto hoje à noite. E eu disse, eu nem estava a pensar, mas eu disse: eu espero que nós hoje à noite tenhamos mais gente do que até tivemos aqui hoje de manhã. Agora tenho de reconhecer que as igrejas nos Estados Unidos, o culto da manhã é o culto grande, é o culto em que toda a gente vai, o culto à noite é muito menos gente que costuma ir. Então o que eu estava a pedir foi uma impossibilidade realmente. Mas pronto, eu fui para casa, esqueci daquilo que eu tinha dito, voltei naquela noite, preguei mais uma vez, correu um pouco melhor, cheguei ao fim do culto, estava pronto para terminar em oração, e um diácono estava sentado aí atrás, ele levantou a sua mão e ele disse: David, parece que o teu desejo aconteceu esta noite. E eu olhei para ele e com um ar um pouco confuso: o que é que estás a dizer? Ele disse: o teu desejo, tu hoje de manhã disseste que querias ter mais gente cá no culto da noite do que no culto da manhã. Ele diz: esta noite temos mais 7 pessoas do que nós tivemos em assistência do culto da manhã. E eu gostava de ter ficado aí, sim, eu sou o homem da grande fé, não é? Mas não era. Mas naquela noite eu estava no caminho para casa e eu lembro-me muito bem, no meu carro, eu comecei a chorar e dizer, a orar: Senhor,
Perdoa-me para a minha incredulidade, para a maneira que tantas vezes eu digo as coisas sem pensar que tu realmente és grande. Tu realmente podes agir. Perdoa-me e ajuda-me a ser o homem da fé. Esta é a mensagem que temos de Atos 12 e eu espero que esta seja uma mensagem de encorajamento para cada um de nós sermos pessoas da fé. Não incrédulos, mas acreditando naquilo que Deus pode fazer. Quando nós esperamos pela a sua intervenção, quando nós oramos e quando nós olhamos ao nosso Deus, que consegue fazer tudo. Vamos orar.